Olá, hoje viemos filmar curiosidades aqui nos habitats do Jardim Zoológico. Além disso, vamos também ter connosco criadores de canários. A figura pública vai ser Maria Guinaud e para já, tenho aqui este macaco de nariz branco e vou também apresentar-vos 3 leões marinhos da Califórnia. São a Weasel, a Whiskers e a Skipper. Acho que não me enganei. Weasel! Skipper! Weasel! Skipper! Vamos lá, meninas! Weasel! Isso, menino! Vamos embora! Ai, que linda! Anda, Skipper! Ai, que linda! Weasel! Anda, amiguinhas! Ai, que bonitinha! Weasel! Anda, gorda! Anda! Linda! Anda, bichinhos! Vamos lá, minha gordinha! Vamos lá! Ai, que linda! É uma pedra ou é um grito de um amor por acontecer? Às vezes é no meio de tanta gente que descubro afinal para onde vou. E esta pedra e este grito são a história daquilo que eu sou. Wir leben am Anfang, vom Ende der Zeit und träumen einen Traum aus Ewigkeit. Wir sagen freundlich ja und traurig nein, nur um Mensch zu sein. Queres uma pastilha para a garganta? Não. Senhoras e senhores, connosco Maria Guinaud. Ai, às vezes sou o tempo que tarda em passar e aquilo... A nossa convidada de hoje é Maria Guinaud, que para além dos seus dotes musicais, que toda a gente conhece, é uma amiga incondicional dos animais e tem-nos de todas as espécies, tamanhos, cores, cá em casa o difícil é escolher. Olá, Maria Guinaud. Olá, Ana. Tem aqui 2 cães ao seu colo, mas não são só estes 2 que tem. Isto são 2 chihuahuas de pelo comprido. Tenho mais 3 chihuahuas de pelo curto. Portanto, já vamos em 5. É. Vão fazendo a contabilidade aí em casa. E tenho, dentro dos cães, tenho um husky, que acho muito bonito. Depois, passando para os felinos, tenho um gato. E as aves, como eu disse. Exatos, e um galo, e uma galinha, e peixes. É. Não é? Portanto, o difícil aqui de facto é escolher. Em relação aos chihuahuas, chegou a ter qualquer coisa como 14, não foi? Pois, porque eram as criações. E depois eu não me desfazia dos cães, porque começo a olhar para os cães, começo a afeiçoar-me aos bichos e depois não me desfaço deles. Mas normalmente as pessoas fazem criação ou para venda ou para exposições. No seu caso, Pois, qual era o exposições motivo? nunca fiz. Olha, começava-me a dar com os bichos e começava a gostar tanto deles que disse, não, este não pode ir, não, agora se calhar vai este, não, este também não pode ir por qualquer coisa. Eu tinha que arranjar sempre uma razão para eles Havia não sempre irem. um alibi. Até que finalmente foi a razão que não pude combater, que foi a falta de espaço. E de facto eles não tinham já condições e ter animais para não lhes dar as condições, isso não Mais vale a vale pena. não Exato. Como é que o gato se dá com estes cães todos? Lindamente, dá-se lindamente, ignoram-se mutuamente, ignoram-se, passam uns pelos outros e é como se nada fosse. Com o husky é um bocado difícil porque o husky quando veio para cá tinha 2 meses, portanto era um cachorrito. O gato já era crescido, portanto estes cresceram com o gato. Portanto, o gato achou que o husky estava a invadir o território, Exato. provavelmente. E a minha sugestão é que neste momento demos uma olhada pelos peixes, que de resto são também diferentes. Vamos ver os peixes da Maria Guinaud, que têm muito que se lhe digam. E a primeira coisa que salta à vista nesta casa é que é tudo em profusão. São dezenas de pássaros, 5 cães, não sei quantos peixes. N. 30 e tal. 30 e tal, tudo coisa Nascidos cá. pouca. Tudo fácil. São peixes, apesar de tudo, diferentes, não é? Embora os vermelhos prevaleçam. São peixes originários da China, não têm os olhinhos em bico como têm os chineses. chineses, mas embora a gente fale nos olhinhos em bico, não têm os olhinhos em bico, mas tem uma coisa interessante. Há uns peixes destes que têm umas bochechas e por isso, o ex-presidente da República, desculpe, mas chama-se peixes mários claros. O seu husky
não gosta muito de haver aqui por perto. Pois E não. também não gosta dos... Este bicho é giro porque vem aqui ao lado beber água. Apetece-lhe beber água, vem aqui beber água. E põe-se com a pata, ele é inteligente. Põe-se com a pata a fazer assim. Os peixes, coitadinhos, veem Os uma peixes pata. desaparecem, não? Não, vêm ao de cima. E ele já não é é? o primeiro que come. Mariaguinô, vamos terminar com os seus galos. Eu penso que estes são um resultado de um apuramento de raça que fez, não é? Isto é a raça Banquiva anã. E vai-se apurando a raça da seguinte maneira. Vai-se sempre escolhendo os exemplares mais pequeninos. Portanto, este já não tem nada a ver com o que eu inicialmente tinha, que será um tetravão, ou coisa deste. Estes são francamente pequeninos. Já tenho ali ovos deles. Esperemos ainda que consiga, enfim, diminuir a raça. Mas Ainda até mais? agora, até agora ainda não vi nenhum exemplares mais pequeninos que este. A Filomena é uma bulldog. Teve que ser operada, tivemos que recorrer à cesariana. Porque esta raça tem uma bacia muito especial, muito achatada e geralmente elas não conseguem, portanto, pôr os cachorros sozinha ao mundo e temos que ajudar, portanto, com cesariana. A maior parte dos cães não acontece isso. Os cachorros geralmente saem muito bem, saem de cabeça, saem de pés, só não saem de costas, de resto saem de qualquer maneira. Salvo algumas exceções, como por exemplo os cães serem muito grandes, se o macho que cobriu a cadela for muito grande em relação a ela, os cachorros podem sair muito grandes e acontecer a mesma coisa. Portanto, o cachorro não passar no canal obstétrico e então temos que recorrer à cesariana. Se durante a gestação a cadela tem pouco cálcio na alimentação, na altura do parto, ela pode conseguir pôr cá fora o primeiro ou o segundo, entretanto esgota o pouco cálcio que tem e sem cálcio o músculo uterino não funciona e, portanto, os cachorros já não irão sair também, teremos que também intervir através de cirurgia para os tirar. Se tem uma cadela que vai ter bebés, ouça agora com atenção os conselhos do Dr. Mestre. A cadelinha começa com as primeiras contrações. Vai começar a ficar irrequieta, vai se deitar na cama, vai começar a lamber-se muito e vão-se notar as primeiras contrações, portanto, do abdômen da cadela. Se ao fim de 12 horas de contrações não saiu o primeiro cão, é de recorrer ao veterinário para saber se há deficiência em cálcio, se o cachorro é demasiado grande, alguma coisa está a acontecer. Vamos imaginar que ela consiga pôr o primeiro cão cá fora. Entre o primeiro cão e o segundo cão, até 4 horas, ainda é considerado normal. Portanto, entre o primeiro e o segundo é muito frequente, portanto, 2, 3, 4 até 4 horas é normal. Passando estas 4 horas, devem novamente recorrer, portanto, ao veterinário. Portanto, alguma coisa está a acontecer. Geralmente, portanto, entre o segundo, terceiro, quarto e seguintes, é de meia hora. Portanto, vamos imaginar que ela ponha o segundo, o terceiro e o quarto. E depois passa meia hora, passa 1 hora, não sai mais. Nenhum e tem poucas contrações. Isso é sinal que ela esgotou de facto o cálcio. E vai ser necessário, portanto, abrirmos para ir lá buscar o resto. O Companhia dos Animais está de visita ao Jardim Zoológico de Lisboa, onde vai encontrar vários bebés e observar as suas relações com as mães e com os tratadores. Estas imagens mostram-nos cangurus com cerca de 1 ano de idade, ainda confortavelmente instalados nas bolsas marsupiais maternas. Este pequeno canguru tem cerca de 10 meses e não tem mãe, por isso tem que ser regularmente alimentado com biberon pela tratadora. Mas a tratadora, além de refeições a horas certas, dá-lhe também o carinho e a segurança que ele deixou de ter com a ausência da mãe. E nem sempre é fácil fazê-lo comer. Há momentos em que ele torce o focinho ao biberon e só com muita paciência é possível alimentá-lo. No fundo, é um bebé que está só, tentando perceber o que o rodeia
e que precisa de muito carinho e atenção. Na sua atual residência, tudo se faz para que ele tenha uma vida tão próxima quanto possível da que teria se estivesse com a mãe. E não basta dar biberon a horas certas ao pequeno canguru. É preciso criar-lhe também a ilusão de que a bolsa marsupial materna está ali mesmo à mão de semear. Para isso, foi aberto um orifício num saco de sarapilheira, no qual ele entra e sai como se entrasse e saísse do aconchego do colo materno. Com esta sensação de segurança, mesmo criada artificialmente, este pequeno canguru de 10 meses irá crescer normalmente para satisfação de quantos o irão visitar. E quantos dos que estão a ver este programa não gostariam de andar de vez em quando com um canguruzinho como este à cintura? Agora, um bisonte americano com apenas uma semana de vida. Quase acabado de nascer, tem ainda dificuldade em pôr-se em pé. A mãe, carinhosa e atenta, está sempre perto dele para que nada lhe falte e para que nada de mal lhe aconteça. Quando atingir a idade adulta, este pequeno bisonte irá ser igual à mãe e aos seus antepassados que costumamos ver nos filmes sobre o oeste americano, só que no Zoo de Lisboa não há índios nem cowboys para o atormentarem. Vemos agora um simpático babuíno amarelo de muito tenra idade que observa atentamente tudo aquilo que o cerca, coçando-se e nunca perdendo a mãe de vista. Estes são bebés saguins de face branca com 20 dias de vida. E este é o macaco capuchinho ou fidalguinho, com apenas um dia de vida que a mãe transporta sobre o dorso, o que não a impede de fazer movimentos rápidos. Agora, o macaco do tipo nona, nascido há 5 dias, que a mãe agarra contra o peito para que ele possa mamar a horas certas. E este exemplar é um macaco-cão com 3 meses de vida. Vigiado pelos pais, ele sente-se perfeitamente seguro para iniciar a sua relação com o mundo. Embora tenha ainda muito pouco tempo de vida, não lhe falta esperteza, energia nem agilidade e procura a maneira de fora das grades encontrar algum amendoim esquecido no meio do chão. Com mais persistência e atenção, pode ser que encontre algum entre as cascas. Estas são imagens de um chimpanzé bebé com cerca de 4 meses de idade, que também está a crescer no Zoo de Lisboa e que virá certamente a ser uma das suas atrações, sobretudo para os mais pequenos. Há apenas 2 semanas nasceu este Adax que vemos agora na imagem. Ainda tem as pernas muito frágeis, mas isso não o impede de querer levar uma vida normal e de conviver com os mais crescidos. Este cisnezinho nasceu 9 dias antes de o filmarmos, precisamente no Dia da Mãe. Mas que belo presente para a mãe cisne num dia tão especial. E vejam como ele já nada bem e como se mostra orgulhoso da sua bela penugem branca. E voltamos a ver chimpanzés, mas agora crescidos. Estes têm 2 anos e meio e são uns grandes brincalhões. E também uns grandes comilões. A 8 de outubro de 96, nasceu com 30 quilos aqui no Jardim Zoológico de Lisboa, a Juliana. Perguntarão vocês, mas quem é a Juliana? Ora bem, a Juliana é uma hipopótama bebé que nós vamos ver aqui. Ela está na água com a mãe, se calhar agora está escondida, só para nos xingar. A verdade é que a Juliana, ou Carocha, como é o seu nome de guerra, não está para a adoção. E a Juliana, ou Carocha, um bebê hipopótamo com 8 meses, lá decidiu vir à superfície para nos mostrar como é gorducha e anafada e como se sente bem ao lado da mãe nestas águas calmas e turvas em que a família mora no Jardim Zoológico de Lisboa, tão longe da África onde são as raízes de toda a sua espécie. Garanto que nesta segunda parte da Companhia dos Animais não vai adormecer aí no sofá. É que temos para si ainda curiosidades e já de seguida uma conversa sobre canários. Fique para ver. Talvez seja bom começarmos por explicar como é que surge a sua opção pelos canários. Inicialmente eu criava pombos correios,
que é, na verdade, um pássaro extraordinário. As pessoas que não conhecem não fazem a mais pequena ideia do que é esse pássaro. É um pássaro que, por um lado, tem a grande virtude de poder viver em liberdade, que é realmente aquilo de que todos nós entendemos que o pássaro deve ter, nasceu para voar. Mas depois tive que optar pelos canários porque fui viver para um espaço mais restrito, portanto para um andar, e aí não podia ter os pombos. Isto foi por volta dos meus 12, 15 anos. A partir de então, nunca mais deixei de criar canários. O canário é, apesar de tudo, talvez um dos animais domésticos mais procurados. Sim, talvez o periquito ondulado, o periquito australiano. O periquito ultrapassa o canário. Penso que ultrapassa o canário. Entre nós não. Realmente há muita gente a criar canários por vários motivos. Ou pelo canto, ou pela cor, ou pelo porte. Eu diria que o canto é a grande vantagem em relação ao periquito, não é? É grande vantagem, não há dúvida. O periquito pode aparecer em cores muito bonitas, mas o canário também já hoje se cria em cores muito variadas. O canário, quando se cria pelo canto, não interessa a cor que tem. E, portanto, não se faz a seleção nesse sentido. O canário, quando se cria pelo porte, também já não interessa a cor que tem, nem como é que canta. Claro. E há, na verdade, raças de canários de porte muito variadas. Desde o canário muito pequenino até o canário muito grande, com as penas frisadas, como eu tenho alguns exemplares bons. É fácil criar os canários no dia-a-dia? Não obriga a grandes Não, a criação do canário simplicidades? é simples, desde que se cumpram alguns princípios que eles exigem, naturalmente. Em primeiro lugar, tem que ter uma alimentação sadia e abundante e adequada, conforme as fases em questão. Assim, por exemplo, no período de criação, eles têm que ter uma alimentação extra, não só para eles próprios entrarem na fase de postura, como depois para criarem os filhos, que naturalmente têm uma alimentação específica. É um pouco como os bebés e as grávidas também devem ter uma alimentação especial. É verdade. Nós temos um pouco, talvez, a ideia de que, se quisermos que haja postura, devemos ter os canários, portanto, em casal, digamos, todo o ano na gaiola. Não. Isso é rigorosamente assim, não? Não. A canária só aceita a companhia do canário no período de reprodução. E, portanto, as pessoas que compram um casal e o põem logo juntos, vão assistir a uma luta que pode até terminar com a morte ou do canário ou da canária. Vamos talvez dar uma olhada aqui pelos seus vários canários para nos explicar quais são as diferenças entre eles. Portanto, eu posso lhe mostrar, por exemplo, este ninho. Tem apenas um ovo, portanto a canária fez o ninho. Eles não se zangam pelo facto de nós tirarmos momentaneamente o ninho? Não, sabe que o canário é já um animal doméstico, portanto está muito habituado à relação com o homem. Podemos lhe tirar. De resto, isso é uma atitude permanente e constante. Quer dizer, sempre que a canária põe, nós retiramos o ovo e substituímos por um ovo de plástico. A canária põe, em média, 5 a 6 ovos. Se nós deixarmos os ovos desde o princípio, serão, portanto, 5 dias de intervalo. O que significa que quando nascer o último pinto, o primeiro tem 6 dias. É muito maior do que o último. E então o último pode morrer. Então nós retiramos os ovos todos os dias, vamos pondo ovos de plástico, para enganar a canária, é claro. E quando ela entra no choco, começa a criar os pintos todos ao mesmo tempo. Portanto, nascem todos no mesmo dia, vão todos ser do mesmo tamanho, nas mesmas alturas. E, portanto, não há o risco de um ser muito pequenino e o outro ser maior. Portanto, isso obriga a canária a ter os mesmos cuidados com todos eles. Ao mesmo tempo, e dar de comer a todos, porque eles são muito ávidos de comida. Mal se chega ao pé deles, eles abrem imediatamente o bico, como pode ver, por exemplo, aqui neste ninho. Olha aqui, isto é realmente a imagem que nós temos dos passarinhos bebês. É de facto o pássaro com o bico aberto. Naturalmente que ele, assim que tiver, entretanto, está com fome, vai comendo. Tem um papo pequenino, portanto isto também vai encher rapidamente, não é? Os outros, pelo visto, estão a dormir. No meio de todas estas espécies, há aqui alguma espécie portuguesa ou são tudo canários estrangeiros? Não existe nenhuma raça portuguesa de canários. Desculpe, realmente não faz sentido, visto que nós temos canários selvagens nas nossas ilhas dos Açores, e portanto seria lógico que ao longo de 4 séculos nós tivéssemos conseguido realmente uma raça portuguesa de canários. Não existe. Já António Altavila tem canários de cor e canários de canto. Vamos começar talvez, António, por falar da sua faceta de criador
nomeadamente em relação aos canários de cor. Quais são as principais características destes canários? Os canários de cor, há o canário da linha melânica e o canário da linha lipocromo. O lipocromo é um canário todo liso, portanto um canário amarelo, um canário vermelho, todo uma cor, unicolor. Esse é que é um canário lipocromo, um branco. O outro, os melânicos, já se dividem depois em outras secções, desde o Isabel, castanho, ágatas e bronzes. E depois há uns com fator vermelho e outros sem fator vermelho, tanto na linha clara como na linha escura, que é a linha melânica. Diga-me uma coisa, quando faz a reprodução destes canários, é importante a maneira como os cruza? É de certeza, não é? Claro. Nunca posso juntar um canário hipocromo com um canário melânico, nunca na vida, não é? Porque Portanto, tem cuidados a esse nível. Exatamente. Achei graça, por exemplo, a isto que tem aqui, que é uma folha de papel de pardo, basicamente, não é? Exato, sim, mas Porque eu lembro-me quando tinha periquitos, um dos problemas era a pessoa não se esquecer de limpar a gaiola com uma certa frequência. E com esta folha que tem aqui, torna, por exemplo, esse tipo de cuidados infinitamente mais fácil. Sim. É só puxar o papel e já está. E depois Quantos canários destes é que tem, António? Tenho cerca de 90 canários, talvez. Canários Só de cor? Só de cor, 90 fêmeas. Ao que sei, há vários tipos de canto, não é? Há três secções em canários de canto. Aí eu já posso falar talvez como juiz, porque sou juiz de canários de uma das secções de canários de canto. Eu nem fazia ideia que havia juízes de canários. Sabia que havia juízes de cães, mas não fazia ideia que havia juízes de canários. Canários também, não é? Todos os anos. Então conte-nos lá como é que isso decorre. Vamos lá ver. Dos canários, por exemplo, dos canários de canto, há três secções, que é os canários arze, ou roller, ou flauta alemão, como é conhecido, que é a mesma coisa. Roller vem de rolar, roladas. Portanto, todos eles rolam com o bico fechado. Esses canários têm umas características especiais. É que não abrem o bico a cantar. É tudo gutural. Gutural. Exatamente. E depois há o Malinois, que é da região de Mali, na Bélgica, e há o timbrado espanhol, que também foi reconhecido internacionalmente como sendo uma raça definida, com um padrão de canto definido, em que tem castanholas, tem saleros e tem essas coisas todas. Portanto, há quase uma faceta hereditária. Mas é que há mesmo, há um padrão de canto definido nestes canários do arce. Como também no canário de canto também, no Malinois também há e no timbrado também há. Mas, por exemplo, propriamente dito, no canário do arce, há pelo menos 4 frases principais que o canário tem. Quais são? Que é o rol, que é o rolada oca, knorr, que é o baixo da canção, que é uma outra rolada, mas que é mais grave e é género de um serrote a serrar. Pronto, fazer assim, são knorr. O klingel, que é uma campainha oca, género com L e U, nunca com L e E ou coisa assim, lá está, as frases graves. E a flauta, que é uma flauta, que é o género de que é mas com DU, que essas são as melhores. Quando julga canários... Sim, e depois tem pontuações, não é? É uma das coisas a que atende é ao canto deles, exatamente. Não é? Essas quatro frases que são as principais, para mim. E fisicamente, o que é que eles têm que obedecer? Não interessa nada? Não interessa. O que interessa é o canto. O que interessa neste momento, por exemplo, enquanto que um canário de cor ao ser classificado, um canário, se tiver uma manchinha, um canário hipocromo é desclassificado, ou se não tiver uma unha é desclassificado, um canário de canto pode não ter uma perna, se cantar pode ser campeão, se for um bom canário. Já teve campeões dos seus Sim, campeões canários? ibéricos. Sim. Este Scottish Deerhound chamado Kilburn Quickstep foi o quarto cão mais pontuado no campeonato de 1996. Esta raça, que chegou a estar ameaçada de extinção, foi recuperada em meados do século passado e é utilizada ainda hoje, individualmente ou em grupo, na caça ao veado. Estamos na exposição de gatos da Amadora, onde puderam ser vistos alguns dos mais belos exemplares de várias raças. Houve gatos, gatinhos e gatarrões de diversas cores e comprimentos de pelo para todos os gostos. Houve de tudo em competição. E como não podia deixar de ser, também se registaram imagens do extremo cuidado com que os donos tratam o pelo e a aparência geral dos animais que põem a competir.
Alguns deles, soberanos e independentes como são os gatos, até parecem perguntar: mas que faço eu aqui? E a resposta foi dada no momento dos prémios, com o júri a tomar as decisões finais e com os donos a receberem as tão desejadas distinções. Muito diferentes dos cães, os gatos, que gostam muito de mostrar a sua independência, parecem um pouco indiferentes a todo o ambiente competitivo que os cerca. Eles lá sabem porquê. E pronto, por hoje aqui na Companhia dos Animais, a nossa volta pelo Jardim Zoológico e pelos animais em geral chega ao fim. Para a semana a mais, até lá já sabe, não abandone os animais e, sobretudo, divirta-se com eles.